pastores e apóstolos, bispos, padres, freiras, pai de santo, mãe de santo, autoridades e pessoas deste Brasil e de todos os países do mundo. Uns 3 meses atrás, Deus me dava um sonho que era para eu marcar o monte aqui em frente à casa que eu moro, aqui no bairro da Virgem Santa, na cidade de Macaé, estado do Rio de Janeiro. Mandava marcar, né, nessa direção aqui e mandava marcar também aqui dessa ponta aqui desse muro azul, que eu moro nessa casa aqui desse muro azul aqui, que era para eu marcar também. Desde esse lugar aqui, desde essa ponta aqui desse muro, né? Marcar aqui essa ponta desse muro aqui e colocar uma linha daqui até lá em cima no monte aonde eu faço a oração todos os dias na parte da manhã. E assim que eu alinhasse esse lado aqui e alinhasse também o outro lado de lá, na outra ponta também de lá, na outra ponta também de lá que eu alinhasse também, subindo para o monte, que era para eu então pegar um rolo de pintura e alinhar, e passar o rolo no gramado, da cerca até lá no final, aonde se faz oração, tanto desse lado, como também do outro lado de lá. Rolo de pintura, passar na grama, é seco, sem tinta. Então, quando eu acordei, eu não entendi aquele sonho que Deus havia me dado. Agora já estou aqui em cima do monte já. Já estou em cima do monte. Eu não entendia o sonho que ele tinha me dado, né? Mas depois de uma semana eu cumpri o que ele mandou e peguei a linha daquela obra ali até lá em cima, onde eu faço a oração pela manhã, naquela mata ali em cima ali. Todos os dias pela manhã eu oro aqui em cima nesse monte, né? Lá naquela matazinha, lá no final eu oro lá em cima. Então a linha foi colocada desde lá da mata, né, no alinhamento onde está esses ferros aqui, nesse alinhamento que está esses vergalhões aqui, marcando, né, até lá naquela mata lá. Lá na mata é que eu faço a oração. Então, depois que eu marquei, conforme Deus quis, passando, né, passando o rolo de pintura aqui pelo gramado, como também do outro lado, conforme Deus mandava eu fazer. Passou uma média de uns 20 a 30 dias no máximo. Quando chega no dia 16/7, o Senhor me dava um sonho, né, que nesse sonho ele mostrava uma base de guerra instalada exatamente nesse local aqui, que seria no lado direito, aonde ele tinha mandado eu marcar. Marquei aqui, marquei do outro lado, e no sonho, no dia 16/7 de 2024, ele já me mostrava o sonho, né, com a base instalada exatamente neste local aqui. A base de guerra espiritual era uma tenda, né? Ela era vermelha, instalada exatamente neste local aqui, com uma circunferência de aproximadamente uns 6 metros, né, de circunferência, uns 6 metros de largura. Ela era redonda, né? E a altura dela, a altura da base, media uma média de 5 metros de altura e vermelha. E Deus mostrava que aquela base já estava instalada aqui em cima para combater a tão grande nuvem de demônio que está para vir sobre o Brasil e sobre o mundo inteiro. Então, as orações que fossem feitas neste lugar, nesta base, né, nesse lado direito aqui, elas iam atrair o demônio para aqui
E quando os pastores, né, e as pessoas fossem expulsar aqueles demônios, o demônio ia pegar o lado de cá, que era a outra marcação, o demônio ia pegar o lado daqui, que é essa marcação de cá, que vai dar reto, né, com o muro dessa casa ali, da Casa Azul lá embaixo. O demônio ia pegar esse alinhamento aqui, ia sair por aqui, para daqui ele sair para outros lugares do mundo, né, para cumprir a palavra de Deus, que diz que quando o demônio ele é expulso de um lugar, ele procura outro local. Então os demônios que foram expulsos aqui, neste monte, nesta base de oração aqui em cima do monte, né, ele vai sair para outros locais, né, vai correr o Brasil inteiro e correr outras partes do mundo. Aqui já é o local do mesmo monte, né, aonde eu faço as orações quase todos os dias, na parte da manhã, pelo menos 5 vezes por semana, eu oro neste lugar aqui. Aqui é que eu faço as orações. Eu estou no mínimo 1 ano fazendo as orações aqui, todos os dias de manhã, no mesmo local aonde foi instalada a base, né, de oração espiritual, a base de guerra, né, espiritual, para combater essas nuvens de demônio. Eu praticamente oro aqui neste lugar, oro aqui nesse monte, nessa parte aqui. A parte mais alta do monte é essa daqui. Nessa parte Deus não me permite orar nela. Ele disse que eu posso limpar ela, preservar ela, mas orar nessa parte mais alta aqui eu não posso orar, né? Já orei também naquela outra parte ali também. Já orei nessa outra parte aqui. Já orei nessa parte aqui, já orei praticamente em todas essas outras partes. Quando eu comecei a orar nesse monte aqui, eu começava a orar aqui em volta dessa árvore aqui. Em volta dessa árvore é que eu orava todo dia de manhã, em volta dessa árvore aqui. Todo dia de manhã eu orava em volta dessa árvore. E também já orei aqui, já orei ali, todos os outros lugarzinhos, basicamente eu já orei, menos naquela parte mais alta lá, onde o Senhor não me permite orar nela. Acho que é para alguém com um nível espiritual muito elevado, talvez 2, 3, 4 vezes acima do meu nível espiritual. Quando chegou no dia 17/6, um dia após eu ver a base ser instalada ali em cima do monte, na direção daquela moto ali em frente àquela jaqueira ali, Deus me mostrava já 6 horas da manhã, eu estava acordado, deitado na cama, mas estava acordado. Deus me mostrava uma carruagem celestial subindo o monte com um cavalo branco, uma carruagem de ouro subindo o monte, lá onde está aquele moço com aquele carrinho lá, de lá para cá, já na visão, já contemplava a carruagem subindo. Quando chega aqui em frente, essa casa aqui da esquina aqui do muro azul, com porta de vidro, que é a casa da pastora Rosemar, a carruagem parou ali, o cavalo parou ali com a carruagem, né, para que ele então continuasse a subir aqui para o monte, levando equipamentos para equipar a base espiritual. Com isso, eu contei para a pastora logo na parte da manhã o que Deus tinha mostrado, que essa carruagem subindo aqui ao monte para equipar a base de guerra com equipamentos espirituais para combater essa nuvem de demônio que estava vindo sobre a terra, sobre o mundo. Então, eu falei para a pastora, olha, eu tenho que avisar ao pastor Natan Lino Balbino, que é o pastor presidente da sede nacional dos pastores do Brasil. Ele é juiz militar, ele também é oficial da Marinha de Guerra, né, aposentado, para que ele então informasse tanto aos outros pastores do Brasil, como ele também viesse informar também as autoridades, para que eles tomassem uma providência para tentar, né, impedir que a humanidade, o povo brasileiro e o povo do mundo inteiro venha sofrer tanto com a nuvem de demônio que está para vir sobre a face da terra.
e creio eu, conforme o senhor mostrava, a base principal de combate contra o mundo espiritual estaria sendo aqui no Brasil, exatamente neste local aqui, nessa circunferência, né, que não foi a circunferência, um local marcado por homem, mas um local marcado pelo próprio Deus, após os 30 dias, no mínimo, né, entre 20 e 30 dias depois da marcação, né, desde lá de baixo até aqui em cima do monte, descia, né, a base espiritual e se instalava aqui. Então o próprio Deus pode pode comandar esta base, só Ele e os próprios anjos podem combater aos demônios. Mas eu creio que também há uma necessidade para que os Tomé, aqueles que só crê vendo, veja a base instalada, para que se pergunte o que é aquilo, para que a finalidade dessa base, e aqueles que puderem responder, vão responder. É uma base de guerra espiritual, uma base de oração, para tentar frear um pouco da desgraça que está para vir sobre a humanidade, através dos demônios que estão vindo para destruir, né, grande parte da humanidade, trazer todo o tipo de males que está para vir sobre a face da terra, tudo quanto é tipo de mal. Então, eu também escrevi uma mensagem através da plataforma Fala Brasil para o ministro da Defesa aqui do Brasil, comunicando ele também o que está para vir sobre o Brasil, para que nenhum presidente da República, para que nenhum governador de estado, para que nenhum prefeito do Brasil venha dizer que não sabia do caos que estava para vir sobre o Brasil e sobre o mundo, que ele sempre disse que não sabia de nada, né? Sempre querem se desculpar diante da população, né? Mas na verdade ele sempre sabe de tudo, porque os políticos, desde do presidente, né, da Associação dos Moradores, vereadores, prefeitos, governadores, deputados, senadores, presidente da República, todos eles vão em igrejas evangélicas, vão em igrejas católicas, vão em centros espíritas, vão em maçonaria. Então eles conhecem sim muito bem o mundo espiritual e sabem que o mundo espiritual tem total influência sobre a humanidade. Mas eles se aproveitam do mundo espiritual, se aproveitam da maçonaria, se aproveitam das igrejas evangélicas, seja pentecostal ou tradicional, eles se aproveitam delas, se aproveitam da igreja católica, se aproveitam da maçonaria, se aproveitam do centro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, e depois dá um chute em todas essas religiões, chutam todos os membros de todas essas religiões, porque eles querem ser Deus. Os políticos querem ser Deus, eles querem ser maior do que Deus, eles querem ter o domínio sobre a terra, eles querem ter o domínio sobre a humanidade, dividir o domínio para quem eles querem dividir, principalmente pelos parentes deles, fazerem príncipes, prefeitos, reis, tudo para governar o mundo, desrespeitando, seja Deus, seja o diabo, seja Preto Velho, seja Maria Padilha, seja Maria Mulambo, seja Tranca-Rua, seja Pombagira, seja o Espírito Santo. Eles não querem obedecer a nada. Essas autoridades, eles querem saber deles próprios. Eles querem ser rei, exatamente igual Satanás, que pensou no coração dele que ele ia subir acima do céu de Deus e fazer um céu para ele mesmo, governar acima do céu de Deus. Era uma declaração, mas Deus jogou Satanás por terra, e esse demônio, né, nome de Lúcifer, habita sobre a terra antes mesmo do que a humanidade foi criada por Deus na terra. Antes, né, da criação de Adão e Eva, Satanás já estava aqui na terra, era um anjo de luz do céu, mas pela desobediência a Deus, por ele querer ser maior do que Deus, Deus o lançou por terra. Então eu estou aqui no meio da base, no meio do local onde realmente está instalada já desde o dia 16/7 a base espiritual. A base espiritual já está instalada neste local desde o dia 16/7 de 2024. E como eu já falei, no dia
17/7/2024, a carruagem celestial com o cavalo, né, branco, com a carruagem de ouro, desceu, subia, né, melhor dizendo, subia ali a rua que eu já mostrei anteriormente, para vir para aqui, para esta base, para trazer equipamento de combate, para equipar a base, equipamentos espirituais para equipar a base. Então, todos os pastores do Brasil já deveriam estar sabendo, né? Até os padres já estão sabendo dessa situação, que minha irmã, né, Antônia, que mora em Niterói, é católica, vendo semana passada uma programação às 5 horas da manhã na Rede Século 21, Rede Século 21 da Igreja Católica, e ela viu o padre pregando, alertando a população exatamente dos males que está para vir sobre o Brasil e o mundo, que vai ser pior do que a Covid-19, mas esses males serão provocados por demônios. Esses males serão provocados por demônios, então já não é mais o caso das pessoas não se der por avisada, estão sendo avisadas sim. Pai de santo, mãe de santo, todos já têm conhecimento, padre, do mal que está para vir, e as autoridades até agora estão quietas, não divulgam nada para o povo. Uma coisa é não alarmar o povo e outra coisa é deixar o povo sem as verdadeiras informações. Uma coisa é não falar para o povo que está para vir, para não permitir que o povo se prepare. Na verdade, da maneira que está, as autoridades vão permitir que as pessoas sejam pegas de surpresa, exatamente como foi pego de surpresa o povo do Rio Grande do Sul. Mas sem necessidade, que Deus tem revelado, Deus tem mostrado, Deus tem falado de diversas maneiras que o mal está para vir. Então eu lavo as minhas mãos, entrego a vida de cada pessoa do Brasil e do mundo inteiro nas mãos dos seus próprios governantes e na mão deles mesmos, que o mal que vier sobre eles sobrecaia sobre os governantes do Brasil e do mundo inteiro, e de cada pessoa que não tem dado crédito à palavra, o sonho, a profecia, a revelação, e nem tampouco à palavra de Deus escrita, que é a Bíblia. A Bíblia do evangélico é a mesma Bíblia do padre, é a mesma Bíblia que está na mão do maçônico, é a mesma Bíblia que está no povo do Testemunho de Jeová, e ela é universal, ela corre os 4 cantos da terra. Então não é por falta de conhecimento da palavra de Deus escrita, que é a Bíblia, e não é por falta de sonho, nem profecia e revelação, que a humanidade vai ser pega de surpresa. Vai ser pega de surpresa, só que se a própria humanidade, cada homem, cada mulher, cada adolescente, cada autoridade de uma cidade, de um estado, de um país, ou de qualquer outro país do mundo, do Brasil, qualquer outro país do mundo, eles que vão se deixar ser pego de surpresa, e não poderão culpar a Deus, que não sabia disso ou não sabia daquilo, e nem vão poder culpar nem padre, nem pai de santo, nem grão-mestre de maçonaria. Cada um vai ser culpado pelo mal que vier sobre si, se não procurar a se defender, principalmente com orações, rezas, né? E procurar também os outros meios, até meios na medicina, na psicologia, para não serem apegados por tão grande mal que está para vir sobre a terra.